Cara, olhando para tudo isso que você me fala, assim, eu já consegui fazer um link mental aqui. Mas até para quem nos assiste, quem nos ouve nos nossos podcasts, queria que você nos ajudasse a fazer uma conexão, até com um vídeo que a gente já gravou sobre antifragilidade. Eu imagino, né, que essa necessidade de existência nesse mundo de negócios e de cyber, principalmente que a gente está falando, e já a gente linka isso, antifragilidade, existe algum nível de conectividade, de link, de conexão com esse conceito dos jogos infinitos? Totalmente. Quando eu comecei a falar de antifragilidade, obrigado mais uma vez pelo espaço, me ajudou muito aí, né, a ter mais espaço de fala, palestras e tudo mais. Quando eu começava a falar assim, gente, é importante ter essa postura antifrágil, né? O resiliente, você está sempre bloqueando o atacante, você está sempre sobrevivendo, mas você não está melhorando. Aí o pessoal me perguntava assim, mas Nick, por que eu tenho que melhorar a todo instante? Eu vinha com respostas um pouco mais rasas, assim, a gente sabe sempre que o atacante vai pensar numa nova técnica, a gente sabe vai sempre criar que o um cenário novo, né? vai mudar, mas não era algo que engajava o pessoal. Aí eu comecei a estudar e chegamos nesse conceito dos jogos infinitos. Então, assim, eu vou me aposentar, você também vai estar aposentado, e o desafio de cibersegurança, ele vai continuar. Os atacantes estão ganhando muito dinheiro com tudo isso. E aí, quando eu comecei, né, a explicar o conceito dos jogos infinitos, aí acabou sendo um link perfeito. Porque olha só, se a empresa está pensando em ganhar esse jogo, eu vou bloquear o atacante, eu vou ganhar esse jogo, ela está em desvantagem. Porque qual que é o papel do atacante? Se manter no jogo o maior tempo possível, ganhar o maior montante de dinheiro possível. Ele nunca vai acabar. Só para os telespectadores saberem, no ano passado o cybercrime gerou 7 bilhões de dólares. Rapaz. Até 2025 chegaremos a 10 trilhões de dólares. E as empresas não estão investindo nada, nem perto disso. Números assustadores. Cara. Exatamente, né? Então como que eu vou ter essa postura infinita também? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Bora. Então, primeiro a gente tem que ter uma causa. Nós temos essa causa quando estamos, né, compartilhando, fazendo palestra, dando aula, porque a gente quer que todo mundo tenha esse conhecimento para que a gente consiga, né, no mínimo estar par e passo dos atacantes, quiçá um passo à frente, porque infelizmente é desleal o jogo, né? Eles só precisam achar uma maneira de entrar e a gente tem que pensar em quantas? 1 milhão por maneira, né? Até porque uma coisa que eu vejo assim, Nick, a quantidade de atacantes cresce exponencial. Né? Então hoje é 2, amanhã é 8, depois é 164 e assim... E eu vejo, a gente acompanha, né? Nós somos aqui do mundo de cyber há bons anos e a gente vê que cresce, só que a quantidade de defensores não cresce nem de longe. Eu diria que é inversamente proporcional. Aqui no Esquenta a gente estava falando sobre isso, exato, né? Era do gap de profissionais. Exato. Cara, então acho que faz todo sentido a pessoa lidar de forma antifrágil dentro dessa questão dos jogos infinitos, principalmente relacionado a esse mundo de cyber, né? Sem dúvida. Então a gente já entendeu que tem que ter uma causa, né? Então não é a gente chegar no trabalho e fazer nosso trabalho e ir embora, né? A gente tem que entender o que eu tenho que fazer aqui para realmente ajudar a proteger, conscientizar. É uma bandeira que a gente vai levar. Quando a gente consegue passar isso para os nossos times, conectar com os nossos parceiros nesse mesmo pensamento, muda, porque qualquer coisa que sai um pouco fora do padrão, você já tem um beat setado. Sim. Tá todo mundo com esse skin the game. E o segundo, o que é? Você construir times de confiança. Você vê dentro dos atacantes a comunidade que eles têm, o quanto eles são inclusivos, né? O quanto eles reconhecem o trabalho um do outro. E a gente sabe os desafios que tem aqui de construir esses times. Total. Né? Muitos ataques acontecem porque tem uma configuração errada no produto, alguém deixou de fazer alguma coisa. Mas a gente está num ambiente tão tenso, com uma confiança baixa, que você, sem saber como configura uma ferramenta, como faz uma atividade, não vou me expor falando que eu não sei, né? Mas você não vê que quando você está pensando lá na frente, você deixar de fazer essa configuração pode ser exatamente o vetor de ataque. Então, gente, tudo bem não saber, mas vamos comunicar, falar. Esse é o lance. Né? Ou até Esse mesmo o cansaço. Lance. Nós estamos exaustos, né? Então a gente tem que falar, não, gente, eu tenho que dar uma pausa, senão eu não vou conseguir render e eu posso vir a cometer um erro, né?